De volta agora a falar com o Anselmo Caparica, né, sobre as CPIs que foram aprovadas na Câmara Municipal, porque são 4. O problema é que elas não andaram e o prazo para serem instaladas está acabando. E aí, Anselmo, como é que vai ficar, hein? Pois é, uma situação bastante complicada, né? A gente tem 4 CPIs que foram aprovadas na Câmara, mas que ainda não tem membros indicados pelos líderes dos partidos. Isso pode fazer com que 3 delas deixem de ter validade ainda hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Correr contra o tempo aí. Pois é, vamos dar uma olhada primeiro nas CPIs que foram aprovadas. A gente tem aqui, ó, no telão, temos no dia 2 de abril, ou seja, no começo do mês, foram aprovadas a CPI do Jardim do Pantanal e também a CPI da fraude de habitação de interesse social. CPI do Jardim do Pantanal, por causa de tudo aquilo que a gente viu no começo do ano, os alagamentos, né? As enchentes, exatamente. Você fez ao vivo, inclusive, lá no meio da população. Você foi, exatamente, pois você estava lá, né, Alan? E da fraude de habitações de interesse social, sobre aquela questão de imóveis, né, de empreendimentos que foram feitos com incentivo da prefeitura e que as pessoas compradoras tinham que ter uma renda entre 1 e 6 salários mínimos. Mas muitas pessoas compraram, tinham uma renda acima disso, e isso está sendo investigado, inclusive, pelo Ministério Público. No dia 15 de abril, outras 2 CPIs, a da coleta de íris e também a CPI dos pancadões, Alan. Pois é, CPIs, uns que interessam mais à oposição, outros que interessam mais à situação. E aí, o que é que a gente pode esperar daqui? Pois é, a gente vai ver aqui, então, as indicações que foram feitas pelos partidos. Lembrando que 7 partidos podem fazer indicações, que são os partidos que têm maior representação na Câmara Municipal de São Paulo. Então, na CPI do Jardim do Pantanal, por exemplo, a gente vê que o PT e a Federação Rede PSOL indicaram. Já os partidos aí da situação, que é o PL, MDB, União Brasil, Podemos e PP, não indicaram. Nessa aqui das habitações de interesse social, tem a indicação do União Brasil porque o presidente, quem propôs essa CPI, é o Rubinho Nunes, que é do União Brasil. É um partido da situação, mas como ele sugeriu essa CPI, ele é o presidente, então ele está aqui como indicado. PT e PSOL, e não indicaram os partidos da situação, PL, MDB, Podemos e PP. Agora a gente tem a outra página, com as CPIs que foram indicadas depois. Voltando aqui, perdão. Então a gente tem aqui, ó, CPI do Jardim Pantanal. Indicaram PT e Rede PSOL. Acho que eu fiz um pouco de confusão, Alan, perdão. Ah, sem problema. Mas basicamente a gente ficou muito claro aí, Anselmo, essa divisão, né, entre situação e oposição, como o que interessa, né? Para o governo é boicotado ali em relação ao que a oposição quer e vice-versa, né? É isso, a gente tinha uma outra arte, né, para mostrar da CPI da coleta de íris, né, e também da CPI dos pancadões, mostrando que os partidos da situação, eles fizeram indicações e os partidos da oposição não fizeram indicações. Então, como é que fica essa situação agora, Alan? No prazo, pois é. O prazo, pois é. O prazo é o seguinte, né? Segundo, na CPI do Jardim Pantanal, por exemplo, o prazo seria hoje, segundo uma liminar da Justiça, o PT vai tentar prorrogar esse prazo para ver se consegue as indicações. Na CPI das fraudes de habitação de interesse social, ainda não tem uma decisão tomada da Justiça em relação ao prazo, então é possível ainda que tenha indicações. Da CPI de coleta de íris, eu conversei com a vereadora Janaína Pascoal, que disse para mim que ela não pretende judicializar isso, então se os partidos de oposição não fizerem as indicações, então a CPI vai caducar, vai morrer. É uma situação, inclusive, que a vereadora lamenta bastante. Já a CPI dos pancadões, que também tem como presidente o Rubinho Nunes, que é do União Brasil, ele hoje já protocolou na Justiça um mandado de segurança para fazer a mesma coisa que os partidos de oposição fizeram em relação à CPI do Jardim do Pantanal e também à CPI das fraudes nas habitações de interesse social, que era um prazo maior para que os partidos de oposição façam as indicações. Então a gente vai ficar de olho nessa situação, explicando para quem está em casa que isso é muito importante, né? São comissões parlamentares de inquérito, então os vereadores eles podem convocar pessoas para fazer investigações ali e aí eles fazem um relatório final e esse relatório final ele é enviado para órgãos de investigação, como o Ministério Público, por exemplo. Por isso que as CPIs são importantes e, nesse momento, a situação é essa. As 4 CPIs aprovadas, elas podem caducar, depende aí da indicação dos partidos. Boa, Anselmo. E temas que interessam e podem mudar a qualidade de vida de muita gente, como acontece no Jardim Pantanal, como acontece em relação aos pancadões. Obrigado, meu amigo. Valeu, até Alan. a próxima, hein? Obrigado. Abraço. Até já.